reduzir em mais da metade os impostos que você paga sobre os dividendos dos seus investimentos no exterior, eliminar por completo o imposto de herança americano e facilitar muito a sua declaração de impostos no Brasil. Essas são apenas algumas vantagens dos ETFs irlandeses e é sobre eles que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E sempre que a gente fala sobre investir em ETFs irlandeses, muita gente fica na dúvida, mas o que a Irlanda tem a ver com investimentos globais? É um país pequeno, com uma economia pouco relevante, por que a gente vai investir lá? A Irlanda tem um pouco mais de 5 milhões de habitantes, está localizada nas Ilhas Britânicas, um clima muito frio, muito chuvoso. O país é conhecido por suas belas cervejas, por um povo hospitaleiro que gosta de muita festa, mas ele também é conhecido por diversas vantagens nos investimentos. A Irlanda é conhecida na Europa e no resto do mundo como um paraíso fiscal para investidores estrangeiros. Então nós que não moramos na Irlanda e investimos lá, temos diversas vantagens tributárias. E é justamente por causa dessas vantagens que diversos fundos, diversos ETFs, deixam a custódia dos seus investimentos dentro do país para fornecer essas vantagens aos investidores internacionais que decidem colocar o dinheiro neles. E durante o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os benefícios de investir em ETFs irlandeses, como vocês podem encontrar eles, como vocês podem acessar eles e o mais importante, os pontos negativos de optar por investir com esses veículos. E antes de eu começar a falar tudo isso, é importantíssimo também frisar que se você mora nos Estados Unidos, se você está me assistindo aqui nos Estados Unidos, se você é residente fiscal americano, essas vantagens não se aplicam a você. Você pode parar o vídeo agora e assistir um próximo vídeo aqui do canal, porque ETFs irlandeses não servem para uma estratégia de quem é residente fiscal americano, beleza? Aviso dado, não temos mais nenhum gringo, a não ser eu aqui no vídeo. Vamos falar sobre os diferentes tipos de exposição, custódia e negociação dos ETFs, para vocês entenderem o porquê dessas vantagens. Quando a gente fala sobre investir em ETFs irlandeses, não significa que a gente vai investir na economia da Irlanda, nas empresas da Irlanda. Significa que a gente vai ter uma custódia na Irlanda, mas a gente pode ter exposição ao mundo inteiro, a diversas estratégias em diferentes regiões, países, moedas e tipos de ativos. Então, ETFs irlandeses não significam que você vai investir na Irlanda, e sim através da Irlanda. É a mesma coisa que eu optar por investir em ETFs que são negociados no Brasil, mas que têm exposição ao mercado americano, ao mercado europeu, ao mercado global, ou então ETFs que estão nos Estados Unidos e têm exposição ao mercado europeu, ao mercado latino-americano e todas as outras regiões do mundo. Então, a exposição do ETF não é determinante para as vantagens que a gente vai falar agora. Outra coisa que é importante frisar também é sobre a negociação dos ETFs. ETFs custodiados no Brasil são negociados na Bolsa Brasileira, o Bovespa. ETFs custodiados nos Estados Unidos são negociados nas bolsas americanas, a New York Stock Exchange ou então a Nasdaq. Já os ETFs custodiados na Irlanda, que é os que a gente vai falar nesse vídeo, eles podem ser negociados em diversas bolsas europeias. A Bolsa de Londres, a Bolsa da Alemanha, a Bolsa de Paris, a Bolsa da Itália. Não importa em qual bolsa você está negociando os ETFs, desde que eles estejam custodiados na Irlanda, a gente aproveita essas vantagens. E é justamente essa custódia que é o que importa. Se você negocia ETFs na Bolsa Brasileira que estão custodiados no Brasil, você vai seguir as leis tributárias, a jurisdição brasileira. Se você negocia ETFs que estão custodiados nos Estados Unidos, você vai seguir as leis tributárias e a jurisdição americana, incluindo, por exemplo, o imposto de herança americano, que é muito alto e você deveria evitar. Inclusive, imposto de herança americano só paga quem quer. E eu explico para vocês todas as formas legais de você evitar esse imposto nesse vídeo aqui. Eu sempre aponto para cá, mas errado, agora eu lembrei de apontar para cá, então tá certo, nesse vídeo aqui. E aí, quando você opta por um ETF custodiado na Irlanda, você vai seguir as leis tributárias e a jurisdição irlandesa, que oferece aquelas vantagens para os investidores internacionais. Tá, Daniel, beleza, já entendi o operacional por trás, exposição, custódia, negociação, mas quais são as vantagens de escolher os ETFs irlandeses? E na minha opinião, são 3 principais vantagens. A primeira delas, e talvez a mais significativa no seu resultado final de investimentos de longo prazo, é a redução nos impostos sobre os dividendos que você recebe de investimentos internacionais. Os dividendos no Brasil são isentos de imposto, mas a partir do momento que você investe em empresas americanas, por exemplo, os Estados Unidos te cobram 30% de todos os dividendos que você recebe. Então, digamos que você invista na Apple e você receba $10 de dividendos da Apple, vai cair na sua conta apenas $7. Os outros $3, os 30%, são retidos na fonte
pelo governo americano. E isso acontece você investindo através de BDRs ou ETFs brasileiros, que eu não recomendo que vocês façam, e também se você investe direto nos Estados Unidos em ações, as famosas stocks americanas ou os ETFs americanos. Todos os dividendos que você receber serão descontados em 30%. Porém, aqui vem a vantagem dos ETFs irlandeses. A Irlanda e os Estados Unidos têm um tratado que reduz o imposto sobre os dividendos de 30% para 15%. Então, automaticamente, você corta pela metade os impostos que você paga nos dividendos se você optar por um ETF de acumulação. E a gente já vai falar sobre isso mais tarde no vídeo. E como eu disse no começo desse vídeo, os impostos dos dividendos recebidos ao investir em ETFs irlandeses são menos do que a metade que você pagaria investindo nos Estados Unidos. Por quê? Vindo dos Estados Unidos, o imposto vai de 30% para 15%. E se você investe em ativos europeus ou de outro país do mundo, esse imposto pode chegar até 0%. Então pode ser sim que você se isente por completo do imposto sobre dividendos em investimentos internacionais através dos ETFs irlandeses. E aqui é um detalhe muito importante: para você aproveitar essa redução dos impostos nos dividendos, você precisa escolher ETFs de acumulação. Existem dois tipos de ETFs, os de distribuição e os de acumulação. Todos os ETFs negociados no Brasil são de acumulação, ou seja, o ETF investe em empresas, essas empresas pagam os dividendos para o ETF e ele reinveste nessas empresas, ele não distribui, ele acumula os dividendos. Já os ETFs negociados nos Estados Unidos, todos eles são de distribuição. Então o ETF investe na empresa, a empresa paga dividendos e ele distribui aos seus acionistas. Na Europa, você tem duas escolhas. Você pode escolher de acumulação ou de distribuição. Se você opta pelos ETFs de distribuição, além de ter aquele desconto de 15% dos dividendos vindos dos Estados Unidos, você terá que pagar ainda mais impostos no Brasil. Afinal, essa é uma renda que já foi tributada a 15% e ela terá que ser tributada novamente no Brasil para completar o que você deve para o leão brasileiro. Afinal, essa é uma renda e isso cai no imposto de renda no Brasil. Então, para evitar essa necessidade de pagar ainda mais impostos sobre os dividendos dentro do Brasil, você escolhe um ETF de acumulação. Então, ele vai pagar aqueles 15% para o governo americano ou 0% para outros governos do mundo e ele vai reinvestir esse dinheiro em novas cotas. A sua conta na corretora nem vê esse dividendo, apenas o valor do ETF passa a ser maior pelo reinvestimento dessas cotas. Então, você evita pagar qualquer outro imposto adicional nesses dividendos. Então, muito importante aqui, escolha ETFs custodiados na Irlanda que reinvestem os dividendos de acumulação. E no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente onde checar essa informação. Um outro benefício dos ETFs irlandeses é que você elimina por completo o imposto de herança americano. Esse imposto de herança americano é cobrado pelo que o governo americano chama de US Serious Assets, ou ativos situados nos Estados Unidos. Então pode ser que você tenha um apartamento, uma casa, um carro, um barco, obras de arte, peças de joias que estão dentro da fronteira americana. Todos esses ativos estão situados dentro dos Estados Unidos e sujeitos ao imposto de herança americano, que varia de 18% a 40% para patrimônios acima de $1 milhão. Inclusive, esse é um mito muito grande que rola por aí. O pessoal fala que o imposto de herança americano é de 40% acima de $60 mil, e não é. Muita gente não faz ideia do que está falando. E se você tem mais interesse sobre esse assunto, se você está chegando perto dos $60 mil investidos nos Estados Unidos e quer saber como evitar esse imposto de herança, eu vou deixar esse vídeo onde eu te mostro como evitar por completo esse imposto no final desse vídeo aqui. E lembra que eu falei que esse imposto é sobre ativos situados nos Estados Unidos? Pois bem, esses ETFs, mesmo que invistam em empresas americanas, estão custodiados ou estão situados lá na Irlanda. Então, se você morre, o governo americano não tem direito nenhum de cobrar nenhum imposto sobre esses ativos, pois eles não estão sob a jurisdição americana, eles estão sob a jurisdição irlandesa, que não te cobra o imposto de herança. E aí muita gente me pergunta: tá, Daniel, mas e se a Irlanda passar a cobrar esse imposto, e se eles mudarem as suas regras, o que acontece? Primeiro, que é muito improvável que eles façam isso. A Irlanda tem diversas vantagens econômicas de oferecer esses benefícios aos investidores. Bilhões e bilhões, se não trilhões de dólares são investidos no país justamente para aproveitar esses benefícios. Então, se eles cortarem esses benefícios, as pessoas simplesmente tirarão o dinheiro de lá e levarão para outro paraíso fiscal. Então, é muito improvável que essa mudança aconteça. E a terceira vantagem de investir nos ETFs irlandeses é a simplicidade na hora de declarar as suas posições internacionais no Brasil. Já que são ETFs de acumulação, você não precisa declarar aquela entrada de caixa
através dos dividendos que você receberia a cada trimestre ou a cada semestre, e você só precisa declarar a valorização dessa cota, que inclusive tem isenção sobre o imposto desses lucros. Então você investindo em ETFs irlandeses que não se expõem diretamente aos Estados Unidos, você pode zerar completamente qualquer imposto que você paga. Não pagará imposto sobre os dividendos, não pagará imposto sobre os lucros e nem sobre herança. Então definitivamente é algo a se considerar, pois essa economia de impostos faz uma diferença tremenda no teu resultado final. E aí a pergunta que fica, Daniel, como que eu acesso esses ETFs irlandeses? E a resposta é através da Interactive Brokers. A Interactive Brokers é uma das maiores corretoras do mundo e ela te dá acesso a todos os mercados europeus, americanos e até alguns mercados asiáticos. Ela é uma das melhores corretoras que existe no mundo e uma das poucas que dão acesso ao mercado europeu e que aceitam contas de quem mora no Brasil. Porém, ao investir através da Interactive Brokers, existem algumas desvantagens. Então vamos começar a falar sobre os pontos negativos de se expor aos ETFs irlandeses. E os primeiros pontos negativos relacionados à escolha da corretora da Interactive Brokers para se expor aos ETFs irlandeses é que, primeiro, ela não tem uma plataforma em português. Ela tem diversas línguas, se eu não me engano, são 23 línguas diferentes na sua plataforma. Eles já disseram que tem um projeto de adicionar a língua portuguesa na plataforma, mas por enquanto isso não é possível. Então você teria que optar ou pelo inglês, pelo espanhol, pelo francês, alemão ou qualquer outra língua que você consiga entender. Então, se a língua é um problema e você não fala outra língua a não ser o português, talvez essa seja uma dificuldade para você. O segundo problema em relação à plataforma é que a Interactive Brokers não te dá o documento de auxílio na hora de declarar os seus impostos no Brasil. É verdade que a declaração vai ficar mais simples, pois serão menos movimentações na sua conta, mas você não vai ter aquele documento em português que tanto a Avenue quanto a Passfolio te fornecem na hora da declaração. E por falar em Avenue e Passfolio, a Avenue passou a oferecer fundos ativos custodiados na Irlanda. Eles possuem diversas vantagens similares aos ETFs, mas eu não gosto deles, justamente por terem uma gestão ativa e por terem custos anuais muito mais altos que acabam tirando o sentido dessa exposição. Eu espero que a Avenue inclua ETFs irlandeses na sua plataforma, mas parece que esse não é um dos projetos deles, pelo menos pelo curto prazo. Uma outra desvantagem de investir através da Interactive Brokers é o custo de corretagem que a plataforma cobra. Ao contrário da Avenue, da Passfolio, TD Ameritrade e outras plataformas que têm corretagens gratuitas, a Interactive Brokers te cobra alguns dólares ou alguns euros em todas as ordens que você for executar. E isso faz com que contas menores, contas de alguns $1000 de investimentos, não façam sentido buscar esses ETFs e buscar a Interactive Brokers, porque esse custo fixo em todas as ordens acaba te prejudicando no longo prazo. E seguindo em desvantagens relacionadas aos custos, essa é uma pequena desvantagem, mas ela merece ser mencionada. A taxa de administração dos ETFs irlandeses é um pouco maior do que a taxa de administração dos ETFs americanos. Para vocês terem uma ideia, o QQQ, que segue as 100 maiores empresas da Nasdaq nos Estados Unidos, tem um custo de 0,2% ao ano. Já o seu equivalente na Irlanda, que faz a mesma coisa, segue as 100 maiores empresas da Nasdaq, tem um custo de 0,33% ao ano. Então os custos sempre serão um pouquinho maiores. Existe também o custo de spread. Como são posições menos líquidas, menos negociadas, se comparadas às posições nos Estados Unidos, existe um custo de spread um pouquinho mais alto. Mas se você é um investidor de longo prazo e não vai ficar entrando e saindo dos ETFs com muita frequência, esse custo acaba sendo insignificante. Uma próxima desvantagem dos ETFs irlandeses da nossa lista é a menor variedade de opções que você tem. Nos Estados Unidos são mais de 2.700 ETFs e você tem ETFs de qualquer tipo de estratégia, de qualquer tipo de exposição, de diferentes fatores, de diferentes óticas de investimentos. Já na Irlanda isso é um pouco mais limitado. São muito menos ETFs irlandeses de acumulação, se eu não me engano são por volta de 500 ETFs atualmente, então as suas opções são um pouco mais limitadas, principalmente se você busca uma estratégia muito específica. Mas é claro, se você tem uma estratégia global, neutra e ampla, que é aquilo que eu defendo para a grande maioria de vocês, vocês são capazes sim de montar uma ótima estratégia com belos ETFs negociados na Irlanda. E para terminar nossa lista de desvantagens, que foi um pouco maior do que eu imaginava, eu confesso, mas eu acho importante trazer para vocês todos esses detalhezinhos. Primeiro que esses ETFs são negociados no fuso horário da Europa. Então, se você quer negociar esses ETFs na parte da tarde, estando no Brasil ou nos Estados Unidos, você não vai conseguir. As bolsas europeias já estão fechadas. Então, todas as suas negociações, se você quiser fazer elas com o mercado aberto, você terá que fazer na parte da manhã, o que não é um grande problema. Existe também uma pequena diferença entre os ETFs irlandeses e os americanos, que na ótica europeia, você não possui estratégias que excluem os Estados Unidos. Várias estratégias dentro dos Estados Unidos investem, por exemplo, no mundo inteiro
excluindo os Estados Unidos, ou então em todos os países desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos. Já na Europa, eles não fazem essa exclusão, então todos os ETFs, ou a grande maioria deles, terá ou todos os países desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos, ou então apenas Europa, apenas Ásia ou alguma outra região do mundo. E agora, depois de falar sobre as vantagens, sobre como acessar esses ETFs, sobre as desvantagens deles, vamos falar sobre como encontrar esses ETFs. Beleza, Daniel? Decidi investir nos ETFs irlandeses, abri uma conta na Interactive Brokers. Agora, como que eu saibo quais são os ETFs? Como eu encontro os tickers ou os códigos referentes a cada um deles? Como eu descubro quais são as suas estratégias específicas? E eu vou convidar vocês a entrarem no site justetf.com. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela a imagem desse site e eu vou mostrar para vocês algumas coisas importantes dentro dele. Eu vou deixar o link para esse site aqui na descrição do vídeo para você ir direto a essa página que eu estou mostrando para vocês. Bom, vocês estão vendo que a gente está aqui no site JustETF e aqui na esquerda existem diversos filtros e eu quero que vocês prestem muita atenção para dois filtros importantíssimos. O primeiro deles é Use of Profit, ou seja, o uso dos dividendos que esse ETF recebe. Lembra que a gente sempre tem que escolher os ETFs de acumulação. Então você vai clicar aqui em Accumulating, que seria os ETFs de acumulação, e aí você vai aqui um pouco mais para baixo e você vai buscar o Fund Domicile. Lembra que a gente busca ETFs custodiados na Irlanda. Então clica aqui no país Irlanda e a gente vai ver que a gente tem 613 ETFs custodiados na Irlanda de acumulação. Desses 613, 493 são de ações de renda variável, e de REITs também, que estão incluídos na renda variável, 75 são de renda fixa, bonds, 19 de metais preciosos, 19 de commodities, 6 de real estate e apenas um de money market. Money market seria um fundo de caixa, para você deixar um caixa parado, e eu não recomendo que vocês invistam em ETFs desse estilo. Então vocês podem ver aí que já tem diversas opções de investimentos para vocês que buscam esses ETFs. Dentro lá do curso Autonomia Financeira, onde eu ensino meus alunos a montarem essa estratégia, a se tornarem investidores globais e totalmente autônomos, sem depender dos conflitos de interesse no mercado financeiro, eu ofereço duas planilhas muito interessantes sobre os ETFs irlandeses. A primeira delas, eu faço a comparação de ETFs americanos com irlandeses. Todas as redes sociais, todas as pessoas que falam sobre investimentos internacionais sempre falam de ETFs americanos, o VT, o VOO, o VTI, SLYV, enfim, são diversos ETFs negociados nos Estados Unidos. E essa planilha que eu forneço para os meus alunos faz justamente a comparação qual ETF americano que você quer investir e ela te mostra exatamente o equivalente em ETFs irlandeses. Essa planilha evita que você tenha que ficar pesquisando ETF por ETF e tenha que ficar buscando aqueles que fazem mais sentido. A segunda planilha que eu forneço para os meus alunos do Autonomia, ela leva em consideração tanto a taxa de administração do ETF, que são maiores nos ETFs irlandeses, quanto os dividendos desses ETFs, já levando em consideração o desconto dos impostos, os impostos mais baixos, para vocês verem qual vale mais a pena investir nos ETFs americanos ou nos irlandeses. Essa planilha mostra ano a ano, até os próximos 30 anos, para você ver qual opção, ETFs americanos ou irlandeses, te trará o melhor resultado. E se você tem interesse em ter acesso a essa planilha e tantas outras planilhas e outras informações e outros conteúdos que eu dou no meu curso Autonomia Financeira, eu vou deixar o link de espera para a próxima turma aqui na descrição desse vídeo. E eu vou deixar aqui na tela também aquele vídeo sobre o imposto de herança americano que só paga quem quer, caso você queira ver, e um outro vídeo que eu tenho certeza que você também vai gostar. E se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.